Era, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês, hoje estou mais apresentável do que o último vídeo. Hoje eu vim falar com vocês em relação à falta de um pai na nossa vida, né? Como eu disse no outro vídeo, que a minha história era um pouquinho longa, eu vou resumir um pouco hoje pra vocês, tá? Eu fui adotada aos 2 anos de idade por uma tia minha de segundo grau. Essa tia minha, ela é tia da minha mãe biológica. E quando eu tinha 2 anos de idade, essa minha mãe biológica, ela arrumou um cara, né? Ela casou com um cara que usava droga e era dependente de álcool. E ela também é dependente de álcool. E esse cara começou a me bater quando eu tinha 2 anos de idade. Foi quando minha tia descobriu, minha tia de segundo grau, e me pegou pra criar. Resumindo um pouco, ela me pegou pra criar. E eu sempre tive contato com a minha mãe biológica. E em relação ao meu pai, gente, o meu pai, ele morava na Bahia, assim como minha mãe biológica também. Foi quando minha mãe era um pouquinho mais nova, ela veio morar aqui em São Paulo. Mas o meu pai biológico, ele morava na Bahia. Então, assim, até os meus 8 anos de idade, eu não tinha contato com meu pai biológico. Eu nunca tinha conhecido ele, realmente. Quando foi a primeira vez que eu fui pra lá, pra Bahia, eu tinha 8 anos de idade, e foi quando eu conheci ele. A minha mãe biológica, quando ela começou a namorar com meu pai, tinha muito pouco tempo de que ela tinha terminado um outro relacionamento. Então, assim, quando ela engravidou de mim, ela não tinha certeza, noção, assim, de quem era realmente meu pai, se era o ex-namorado dela ou se era o meu pai biológico mesmo. E aí ficou naquela dúvida de fazer o DNA, e até então eu fiquei sem registro de um pai até os 19 anos. Eu fui registrada pelo meu pai biológico em 2016, quando eu tinha 19 anos. Porque até então meu pai, ele nunca se negou a me registrar, ele sempre falava que tinha certeza que eu era filha dele, mas quando cheguei a uma certa idade, eu não queria ser registrada sem comprovar que realmente ele era meu pai biológico e nem a minha família, achava certo. Até que quando eu completei 19 anos, que eu era maior de idade, e foi no ano de 2016, a gente decidiu ir fazer o exame de DNA e deu positivo, que realmente ele era meu pai. Foi quando ele me registrou. Então, como eu falei pra vocês, a primeira vez que eu conheci ele, eu tinha 8 anos de idade. Sempre que eu ia lá, ele me tratava muito bem, me levava pra passear, tudo. E quando ele veio pra cá, aí ele veio pra cá, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, foi quando a gente começou a ter mais contato. E até então a gente sempre tem contato, né? E o que eu vim hoje falar no vídeo, né, é que tem muitas meninas, muitos meninos, muitas crianças que não têm essa figura paterna na vida ainda, né? E sempre a gente passa por fases que a gente sempre tem as fases, né? E pra mim, eu acho que a fase um pouquinho mais difícil, quando eu ainda não tinha a figura paterna na minha vida, foi na época de escola, que escola em datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, das crianças, eles sempre comemoram. E quando chegava no Dia dos Pais, que a escola dava lembrancinha pra gente dar pros nossos pais, eu sempre levava pra minha mãe, né? Ou pra minha tia. Lembrando, gente, que eu esqueci de falar, que quando a minha tia me adotou, ela tinha uma filha que morava com ela ainda, que tinha 15 anos. Como eu tinha 2 anos de idade, eu era uma criança, minha tia trabalhava, né, muito para poder sustentar a gente, e quem cuidava de mim, levava pra creche, levava pra escola, era a filha dela de 15 anos. Então, eu, uma criança, eu comecei a chamar ela de mãe. Eu vi ela como uma mãe, porque ela que cuidava de mim. Ela e minha tia. Só que como minha tia passava um pouquinho de tempo mais fora porque ela ia trabalhar, então eu via a filha dela como mãe. Então eu chamo a filha dela de mãe e ela chama de tia. Muita gente aí brinca e fala pra mim, mas você devia chamar sua tia de mãe, mas eu era muito criança, eu não tinha noção das coisas. Então a pessoa que cuidava de mim diariamente, que me levava pra escola, essas coisas, me dava banho, eu via como mãe, assim como toda criança. E aí foi indo. Graças a Deus, as duas nunca me deixaram faltar nada. Eu agradeço a Deus por ter colocado elas na minha vida, por elas. Eu brinco que eu falo que elas me escolheram como filha, né? E eu sou imensamente grata. E então, voltando ao assunto, quando chegava na época de escola, que eu não tinha essa figura paterna, eu sempre dava as lembrancinhas para as duas. E no começo, pra mim, não era tão, como é que eu falo? Não era tão doloroso, porque criança, querendo ou não, a gente acaba relevando.
Mas chega uma certa idade que todos os pais, quando tinha aquelas apresentações, os pais iam, e quem era minha mãe e minha tia. Só que não era a mesma coisa, de um pai estar lá. Não era a mesma coisa. Eu ficava meio receosa, mas eu nunca transpareci nem pra minha mãe nem pra minha tia, porque a todo momento ela sempre esteve comigo. As duas sempre esteve comigo em dia de apresentação, de dia das mães, de dia dos pais, qualquer apresentação que eu tinha na escola, elas iam, ela sempre foi muito presente na minha vida. E então, eu sou um tipo de pessoa que, mesmo que eu sinta alguma coisa, eu guardo pra mim. Mas chegou essa época que pra mim foi um pouco doloroso não ter essa figura paterna. Teve uma época até que eu fiquei meia. Quando ele falou pra mim que eu quero registrar, quando ele queria começar a ter muito contato comigo, eu até me esquivei um pouco, porque eu falava, não, nunca ligou pra mim, vai ligar agora por quê? Né? Mas depois eu parei pra pensar, a gente começa a amadurecer e eu via que realmente ele não tinha tanta culpa assim. Então, é claro que teve essa parcela de culpa, mas não tinha tanta culpa, porque ele me contou que quando minha mãe ficou grávida, ele falou pra minha mãe. E nisso minha mãe ficou grávida, minha mãe veio pra São Paulo, e ele ficou na Bahia. Ele também foi pai muito cedo, que quando a primeira filha dele fui eu, e ele tinha 19 anos de idade. Então ele falou pra minha mãe, quando a menina nascer, você manda pra eu criar, só que ela não quis mandar. Então, assim, eu tive esse bloqueio com ele no começo, mas depois eu fui amadurecendo, eu vi que eu senti tanto uma época que eu não tinha um pai na minha vida, que eu comecei a deixar mais ele participar. E ele sempre me tratou muito bem, na medida do possível. Toda vez que eu ia pra Bahia, na cidade onde ele morava, ele me tratava bem, me levava pra passear. E sempre foi assim. Eu gravei, na verdade, estou gravando esse vídeo hoje pra falar um pouco dessas pessoas, dessas meninas, desses meninos, dessas crianças que não tem uma figura paterna na vida, é que eu sei que não é fácil, tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. E o que eu tenho pra falar é que, se vocês têm uma mãe, se vocês têm uma tia, se vocês têm o que for, uma pessoa que cuida de vocês, uma pessoa que ama vocês, tente ao máximo se agarrar nessa pessoa. Porque se essa pessoa faz o papel de pai, de mãe pra você, ela merece total amor, de você, total dedicação, total cuidado, porque às vezes tem muita gente que se revolta por conta disso. Já teve muita gente que já me perguntou, nossa, mas você já passou por tudo isso, e você nunca se revoltou? Eu falo, não, gente, eu nunca me revoltei, sabe por quê? Por que que eu ia me revoltar? Minha vida poderia ser muito pior, entendeu? Porque eu falo que se eu continuasse morando com a minha mãe biológica, eu não sabia o que seria hoje de mim. Porque com 2 aninhos de idade, meu padrasto já me batia, me espancava. Imagine depois de um tempo, entendeu? Então eu agradeço a Deus. Pelo contrário, eu não vou ficar revoltada porque eu agradeço a Deus por ele ter colocado a minha tia na minha vida. Porque ela não tinha obrigação comigo. Ela era minha tia de segundo grau, nem de primeiro grau ela era. E ela não tinha obrigação comigo. E como eu sempre falo, Deus, ele sabe de todas as coisas. Então eu não fiquei revoltada por conta disso. Minha vida sempre foi maravilhosa, eu nunca tive do que reclamar. O meu pai, quando ele apareceu na minha vida, meu pai biológico, ele só veio para acrescentar algo mais, mas não que eu tinha necessidade absoluta de ter um pai. Não, porque eu acho que pai de verdade é aquele que cria, que tá com você do lado a lado, que faz parte da sua vida. E sem contar também que eu sempre tive muitos pais, que eu considerava que eram os meus tios. Eu tenho 2 tios que sempre cuidou de mim. Eu sempre tive mais contato. Um deles, sempre de pequenininha, me levava para casa dele para passar final de semana. Tanto que a mulher dele eu também considero como se fosse uma mãe para mim. Então eu falo assim que eu ganhei na Mega Sena porque eu não tive meu pai de sangue presente na minha vida, mas eu tive outras pessoas que com certeza fizeram a diferença para mim. E eu sempre falo que a minha mãe, minha tia sempre foi meu pai, minha mãe, que nunca me deixou faltar nada. E o que eu quero falar pra vocês é que se vocês não têm a figura paterna na sua vida, se agarra naquela pessoa que te dá amor, cuidado, carinho, atenção, porque essa sim merece seu total apoio. E por mais que você sinta falta, eu sei que não é fácil,
A vida é assim, é como eu falo, Deus sabe de todas as coisas. Então, se você, no meu caso, eu não tive rejeição pelo meu pai, mas tem muita gente que tem a rejeição pelo pai. Então, o que eu tenho que falar pra vocês é que vocês têm que orar por essa pessoa. Vocês têm que querer só o bem dessa pessoa, porque vai chegar um certo tempo que ela vai precisar de você e você, ao contrário, vai estar de braços abertos para poder estar acolhendo, porque nada melhor quando a gente, Deus nos capacita para ser uma pessoa boa, para não ter rancor de ninguém. Em relação à minha mãe biológica, teve uma época que eu sentia, não sentia raiva dela, mas eu sentia sabe aquela amargura, aquela mágoa, eu senti, mas depois de um tempo eu vi que não valia a pena. Que teve uma certa época que eu comecei a sentir dó dela, porque pena, porque pela situação dela e eu via que não merecia, eu não merecia dar o desprezo para ela, tanto que eu falei no começo do vídeo, eu sempre tive contato com ela, nunca não chamo ela de mãe, nunca foi aquela mil maravilhas, mas eu respeito como qualquer outro ser humano e o que eu tenho para falar para vocês que vão ser pai agora, novo ou um pouquinho mais maduro, não abandone seu filho. Se você não tiver com a mãe do seu filho, o casamento ou o relacionamento não tem nada a ver com o filho, então não abandonem, sempre esteja junto, sempre tenha a responsabilidade de estar junto. Não de você ajudar só na parte financeira, lógico que isso ajuda, mas em dedicação, em amor, você, para quando seu filho cresceu, até mesmo criança, ele sentir que tem um pai. Ele sentir que independente de qualquer coisa, ele é amado pelo pai ou pela mãe. Então, o que eu tenho que falar para vocês é, né, que vão ser pai agora, que vão ser mãe, sejam um presente na vida dos filhos, porque a gente sente. Querendo ou não, a gente sente. Tem muitas pessoas, assim como eu, não é de falar muito, mas sente. Tá, e é isso que eu queria falar pra vocês. E eu peço que vocês dêem um like e se inscrevam no canal. E eu queria falar com vocês também que eu queria fazer depois uma brincadeira com vocês, que era Amanda Responde, que aí eu vou pedir pra vocês entrar no meu Instagram e fazer qualquer tipo de pergunta que vocês quiserem, relacionada a tudo, que eu vou responder vocês. Aqui eu vou fazer um vídeo só respondendo vocês, tá? E aí quem gostou, deixa um like, se inscreve pra me ajudar. E em breve tem mais vídeos, tá? E aí eu quero fazer essa brincadeirinha com vocês. Aí vocês entram no meu Instagram, manda as perguntas que eu vou responder vocês aqui no vídeo, beleza? Então é isso, obrigada. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.